Vamos lá. Vamos para a palavra agora, achou? Vamos lá. Vamos para a palavra. Para a gente ver que a doutrina do arrebatamento não é uma grande mentira, como ensinou esse pastor da Adventista do Sétimo Dia, esse teólogo. Dizendo que a doutrina do arrebatamento, que o arrebatamento não existe, o arrebatamento secreto, a tirada do povo da terra não existe, porque isso é uma grande mentira. Mentira é o que eles ensinam lá na Adventista do Sétimo Dia. Em relação ao sábado, que a alma morre, que Jesus já veio, está no segundo santuário, que os pecados no final serão lançados em Satanás. Você precisa conhecer o que ensina lá dentro da instituição, da seita. Você precisa conhecer. Olha, aonde está fundamentada essa nossa esperança de ser tirado desta terra, e ai dos que ficarem aqui, ai dos que ficarem, porque esse dia vai chegar. O diabo trabalha para deturpar e trazer incerteza e confusão na mente de muito irmão. Mas vigia, irmão, porque aqui está a verdade de Deus para iluminando a tua mente, o teu entendimento ser esclarecido pela verdade. O arrebatamento, a tirada brusca e rápida do povo de Deus daqui da terra, que é a igreja do Senhor, vai se dar. Vai se dar a qualquer momento. Não deixa o diabo tirar você dessa esperança. Porque essa é a maior promessa, é a promessa central, é a promessa principal que a igreja tem que andar por fé em Cristo aqui, aguardando esse dia. Aprenda isso. A promessa principal da igreja, do povo de Cristo, chamado igreja, é a vinda de Jesus para nos levar. Nós temos que andar por fé em Cristo, guardando e se alegrando nessa esperança. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Essa esperança do arrebatamento foi Jesus que nos deu. Não é uma grande mentira, não. Grande mentira é o que ensina na Adventista. Vamos lá. João 14, do 1 ao 3. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí no versículo 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar. Versículo 3. Aonde está fundamentada a nossa esperança do arrebatamento, da vinda de Jesus para nos tirar deste mundo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Ele foi preparar lugar, ele voltará, ele prometeu que voltará. Para quê? Jesus vem para quê? Ele vem, essa volta é a volta do arrebatamento. Essa volta aqui não é a volta para Israel. Essa volta aqui é a volta para o arrebatamento. Jesus está falando aqui com os seus discípulos, seja judeu, seja grego, seja gentil. Jesus está fazendo essa promessa para todos aqueles que creram nele. Os judeus não creram. O povo de Israel não creu nele. Só vão crer nele como Messias quando ele vier para Israel. Mas essa vinda aqui é para a igreja. O povo que creu nele. Ele não vem para os incrédulos. Ele vem para os que creram nele. Aprenda isso. Israel está na incredulidade. Israel está no tempo parado. O tempo de Deus com Israel está parado. O relógio, a figueira, o relógio está parado para Israel. Deus está tratando com os gentios, todos aqueles que creem em Jesus, que formam a igreja, é o tempo do gentio. Quando esse tempo findar, aí Deus começa a tratar com Israel na grande tribulação. Começa agora as 70 semanas de Daniel ser contada. Está ainda na 69. A 70 semanas de Daniel vai ser o período que Deus vai tratar com Israel. Então, a promessa do arrebatamento de Cristo está fundamentada aqui. Aqui. Na promessa que ele fez. Ele diz aos seus discípulos que não ficassem ansiosos, com medo, preocupados. Crescem em Deus e crescem nele. A esperança da gente aqui na terra é no Pai e no Filho. Mas para crer no Pai tem que crer no Filho. Ele disse: eu vou preparar lugar. Ele foi preparar. Esse lugar foi preparado com um sacrifício consumado na cruz do Calvário. Jesus já preparou esse lugar. O céu já está aberto como morada dos homens. Em Cristo Jesus, nós temos essa esperança. Ele foi, mas ainda não voltou. Ei, ele ainda não voltou. Ele foi, ele disse: se eu for
Vos preparei lugar e voltarei. Ele foi. O lugar está preparado. A cidade nos aguarda. Ainda não chegou nenhum morador lá na cidade santa que Paulo vai falar lá em Filipenses 3:20. Que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que quando Ele vier transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, para que estejamos com Ele para sempre. Nós não vamos subir a carne e o sangue não vai herdar o céu. É o Espírito, a transformação de um corpo espiritual que vamos receber. Esse corpo carnal vai ser transformado do incorruptível, do eterno. Não vai ser um corpo material. Jesus vai voltar. Ele não voltou ainda como alguns pregam aí, como alguns que deturpam a doutrina de Cristo estão ensinando. Jesus vai voltar. Ele não voltou ainda, mas ele vem porque ele prometeu. Essa é a promessa central que a igreja tem que estar firme. Esta é a promessa central que a igreja tem que perseverar. Essa é a promessa primordial, é a promessa, é a esperança da igreja para não se perder da fé. A nossa fé nos leva a alcançar essa promessa. É o que Pedro vai dizer, alcançando o final da vossa fé, a salvação da vossa alma. O diabo está trabalhando para perverter isso. Quantos irmãos que já não acreditam mais nesta vinda de Jesus? Quantos que já não acreditam mais que a surpresa do Senhor vai pegar o mundo e nós temos que estar preparados para subir aos céus? Quantos já não estão de pé, esperando o Senhor, aguardando esta promessa? A promessa de Cristo é essa, Ele vem, isso é o arrebatamento para a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Esse pastor deu esse texto, mas não explicou como esse texto está nos ensinando. Ele mostrou que esse texto será no dia que Jesus vem para todos na terra. Não. Esse texto se fala do arrebatamento. Essa vinda de Jesus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Não é para o mundo, não é para Israel, não é para ninguém ver. Vai ser a vinda dele, que ninguém verá, a não ser aqueles que estão em Cristo, perseverando na fé. Esta vinda será como um abrir e piscar de olhos. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Essa é a vinda do arrebatamento. A vinda do arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando a gente menos pensar, já estamos transformados diante do Senhor lá nos céus, nos ares. Esse pastor da Adventista do Sétimo Dia, ele disse que não existe arrebatamento secreto. Que quando ele vier, ele deu esse texto de Tessalonicenses 4,16, explicando que isso vai ser no dia que ele vier para levar todo mundo, o povo de Israel, a igreja, tudo. Só que não. Há uma diferença da vinda de Jesus para a igreja e há uma diferença da vinda de Jesus para Israel. Aí alguém me perguntou assim, então vai ter Jesus na segunda vinda, ele vai vir quantas vezes à terra? Ele só vem 2 vezes à terra. Aprenda isso. Jesus só virá 2 vezes à terra. A primeira foi quando ele veio em forma humana. Ele morreu e foi assunto ao céu. A segunda vinda dele vai se dar, sabe quando? Sabe quando? Quando ele vier para Israel, que todo olho o verá. Ele vem para a terra. O arrebatamento, a vinda de Jesus não é a terra. Aprendam isso, por favor. No arrebatamento, Jesus ficará nos céus, nos ares. E nós que estamos na terra, vamos ser levados ao encontro dele. O texto diz isso. O texto é bem claro. E todos nós, tanto os mortos como os vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o arrebatamento da igreja. Jesus não vem à terra. O texto de Apocalipse que diz que todo olho verá e todas as tribos se lamentarão, vai ser na vinda dele quando vier para livrar Israel do cerco do anticristo, para ser reconhecido por Israel como seu Messias, como seu rei, pois o povo de Israel, a nação de Israel, o povo escolhido que Deus escolheu dentre os homens para um propósito, ainda não reconheceu Jesus como Messias. Esse povo ainda não reconheceu.
O povo de Israel só vai reconhecer Jesus como Messias quando ele vier para libertar esse povo e salvá-los do cerco e da grande perseguição do anticristo com todas as nações que vão se juntar para destruir Israel. Aí é que Jesus vem para destruir todos os reinos que se levantaram contra Israel, todos os exércitos, é o que está escrito lá em Zacarias. Que ele vem e pisará no Monte das Oliveiras, e ali vai destruir todas as nações que vêm contra Israel. Isso é um outro assunto escatológico. Não confunda essa vinda de Jesus com a vinda para a igreja. A vinda para a igreja será outra. Bem-aventurado será a igreja, porque enquanto Israel vai estar aqui na grande tribulação, a igreja que somos nós, que estamos crendo em Cristo, vamos estar nos céus com ele, nas boldas do Cordeiro. E quando Jesus vier reinar sobre todos os reinos da terra, nós vamos estar glorificados, reinando com Cristo nesta terra. Isso vai ser maravilhoso. Agora, esse pastor não conhece isso. Esse pastor não tem essa esperança. Esse teólogo, esse pastor, esse doutor, esse conhecedor das Escrituras, esse pastor da Adventista que diz que o arrebatamento não existe, é uma mentira, ele não conhece isso. Por quê? Porque a mente dele está privada da verdade. Ele é um grande conhecedor teólogo, mas de uma doutrina de demônio. Quem inspira ele não é o Espírito Santo, porque se fosse o Espírito Santo ele não pregava isso. Quem está selado com o Espírito Santo tem a alegria, tem a esperança e aguarda esse momento como se fosse hoje, agora. Muitos negam isso aí. Então, meus amados irmãos, não dê ouvido a esses homens mentirosos. Mas é pastor, é doutor, é teólogo, você tem o quê? Qual é o seu diploma? Qual é o seu seminário que você fez? Qual é o seu curso de doutor que você tem? Eu não tenho nenhum. Mas eu tenho o conhecimento da verdade que liberta. Eu tenho a graça de Deus. Eu tenho o dom, a vocação e o chamado para refutar, para pregar a verdade, refutando essas mentiras. E levando para você o esclarecimento da luz de Deus, a verdade que liberta, que é a palavra, que é Cristo. Amém, meus amados? Tem um comentário aqui. Os adventistas descarta a palavra de Deus. É verdade, meu irmão Adinaldo Nogueira, aí do estado de Sergipe, sempre comigo aqui, não é? Os adventistas, não estou falando das pessoas que são membros do adventismo. Não estou falando das pessoas. Eu vou até mudar, viu, irmão Adinaldo? É bom até a gente mudar esse termo, os adventistas. Vamos falar da doutrina, para não falar das pessoas, amém? Então, a doutrina adventista é uma doutrina de demônio. A doutrina adventista, e sim, vamos falar dos líderes que pregam ela. Eles são falsos profetas. Eles são homens que pregam a mentira como se fosse verdade. A doutrina da adventista do sétimo dia é uma doutrina de demônio, irmão. Nega a verdade do evangelho. Compara aí o que eles ensinam lá com o que Cristo ensinou, não tem nada a ver. Sabe por quê? A doutrina dos Testemunhos de Jeová, da Sociedade de Torre de Vigia, é a mesma. Você sabia que Russell, o fundador da Sociedade de Torre de Vigia, ele saiu da Adventista? É uma ramificação da Adventista, e as doutrinas adventistas, elas se convergem. Elas têm tudo em comum. Meu irmão, você precisa aprender muito. Cuidado, meu irmão. Foi Jesus quem disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele vem como se fosse ovelha, homem de Deus, pastor de Deus, ungido de Deus, anjo de Deus. Cuidado. Analise o que eles pregam para você julgar se é de Deus ou não. Não julgue pelo cara porque ele é pastor, ele é da igreja. Julgue pela palavra. Use o critério do juízo, que é a palavra. Julgai segundo a reta justiça. Pode julgar. Jesus não proibiu a gente de julgar, não. Agora ele disse: não julgueis para que não seja julgado com o seu juízo precipitado. Mas julgue sim, segundo a reta justiça de Deus, a palavra de Deus. O arrebatamento é uma doutrina bíblica. Foi Jesus quem nos deu essa esperança. Foi Jesus que nos deu essa esperança. Ele vem, meu irmão,
É preciso as pessoas aprenderem o seguinte, vejam só. Deixa eu tentar explicar aqui para você. Israel foi o povo escolhido de Deus para o sacerdócio. Israel, Deus levantou esse povo como nação, porque Deus escolheu esse povo através de Abraão, Isaque e Jacó. Torna-se o povo de Israel. Então, esse povo segundo a carne, a nação que Deus escolheu o povo como nação é essa. Essa nação vai triunfar diante de todas as nações da terra. Jesus vai reinar diante de todas as nações da terra. O reino do anticristo é um reino temporal. O reino do anticristo que vai ser um governante mundial que vai conseguir unir as nações e governar o mundo através de um governo único que é o anticristo. Esse governo vai ser vencido por Jesus. E Jesus vai estabelecer o reino da justiça. Porque até então não houve ainda nenhum reino de justiça. Todos os reinos são corruptos. E esse reino universal do anticristo vai ser o tempo em que as trevas vão reinar. Vai ser um governo mundial do pecado. E aí quando Jesus vier, é por isso que eu digo, a gente votou em Bolsonaro porque a gente acreditava na posição, nos princípios que Bolsonaro defendia e defende. Mas infelizmente Bolsonaro não consegue vencer o sistema. Porque o Messias verdadeiro que vai salvar o mundo e toda a humanidade que crê nele é Jesus. E quem vai vencer o reino, o sistema corrupto e maldito, quem vai vencer esse sistema satânico é Jesus Cristo. Ele vai vencer o sistema. Ele vai vencer esse reino maldito. Ele vai estabelecer o reino da justiça, o reino da luz. Jesus vai reinar literalmente neste mundo sobre todas as nações. E ele vai reinar de onde? De onde é que Jesus vai reinar? Qual vai ser a nação privilegiada? Qual vai ser a capital mundial? Que vai estar o Rei dos Reis lá reinando o mundo inteiro? Israel, Jerusalém. Vai ser de Israel. Vai ser da cidade de Jerusalém. Que Jesus vai reinar literalmente no reino milenar aqui neste mundo para mostrar o reino de justiça e o reino de paz que venceu o reino das trevas. Você não consegue captar isso porque você não é instruído por isso. Isso não é uma doutrina constante. É muito raro você ser ensinado com isso. Isso chama-se as coisas dos últimos tempos, escatologia, no termo técnico das teologia, né? É os ensinos das coisas que estão previstas para acontecer. O que está lá em Apocalipse, o que foi escrito e revelado a Daniel, profecias dos últimos tempos. Alguém diz que a tribulação já se deu, o anticristo já reinou, que foi o imperador de Roma lá no ano 70. A tribulação se deu lá no ano 70, com os imperadores. Não, meu amigo. Isso aí não tem nada a ver com o que vai acontecer mundialmente. Mundialmente, ali foi uma situação isolada. A grande tribulação vai ser uma situação mundial. Vai ser universal. O anticristo vai reinar, não é um continentezinho, não é 3 nações, não é 4 nações. O anticristo vai reinar todas as nações do mundo. Vai ser um governo mundial. Está entendendo? E quando Jesus vier, o reino milenar dele, que vai ser o tempo de paz e de justiça na terra, antes do grande Armagedon e do fim de tudo, vai ser para destruir esse reino do anticristo, estabelecer o seu reino mundial. Todas as nações. Muitos não entendem isso porque não compreendem as coisas mais simples. Como é que vai compreender isso? Então, o arrebatamento vai ser o primeiro acontecimento que vai surgir a partir de agora, antes de todos os outros que estão para acontecer. Vou encerrar agora dizendo assim para você. Creia na palavra de Deus, na promessa de Jesus. Ele vem nos buscar. Ele vem levar os fiéis da terra. Ele vem buscar aqueles que estão perseverando na fé.
aqueles que estão crendo e mantendo-se firme e firmado na sua palavra, na sua doutrina. Não desvie-se nem para a esquerda nem para a direita. Seja prudente, examine a doutrina de Cristo, cuida de ti da doutrina. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba. Não acredite que o arrebatamento é uma grande mentira, que isso não vai acontecer. Jesus, ele falou que vem. E essa vinda dele foi revelada por Paulo. O Espírito Santo, através de Paulo, usando Paulo, para nos dizer como isso ia acontecer. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Qual é o mesmo? O mesmo que morreu e ressuscitou e subiu ao céu. É esse que vai descer. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso é o anúncio de advertência para que todos sejam preparados, estejam nesse momento espertos para serem levados para esse acontecimento. A trombeta era usada para convidar o povo, para despertar o povo, para trazer o povo à preparação. A trombeta vai tocar. Esteja pronto para esse momento. A trombeta era um sinal para que todos já estivessem prontos para uma determinada situação. Antes, a última trombeta, olha o que Paulo vai dizer, presta atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, é aquele mesmo que subiu, com alarido e com voz de arcanjo, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Para que tantos os mortos que ressuscitarem, nós, os que estamos vivos, sejam levados ao encontro do Senhor para estarmos com Ele para sempre. Nesse momento vai se dar duas ocasiões. Primeiro, os mortos vão ressuscitar. Segundo, nós vamos ser transformados. Agora isso vai se dar, irmão, num abrir e fechar de olhos. Isso não vai demorar, não. Vamos esperar os mortos ressuscitar. Vamos esperar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas. Não vai ser assim. Isso vai ser num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitam glorificados. E nós seremos transformados. E quando nós pensarmos, já estamos todos indo aos ares, ao encontro do Senhor, porque Ele não vem à terra. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. Olha o texto aqui para você. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 4. Vamos ler o versículo 16. Para a gente analisar os detalhes. Aí vem esse pastor dizer que isso é uma grande mentira, meu irmão. Tem que ter alguém para refutar. Tem que ter alguém para defender essa doutrina. Tem que ter alguém para fazer o bom combate da fé. Para destruir toda essa estrutura demoníaca de doutrina que esses homens têm levado para o povo. Isso tem pervertido a mente de muita gente. Por isso que nós temos que fazer o bom combate da fé. Usar a espada do Espírito, a palavra de Deus, para com a doutrina de Cristo, destruir toda a construção doutrinária satânica que o povo tem sido instruído dentro das igrejas por esses homens. Obreiros de Satanás transfigurados como obreiro de Cristo. É o que Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14, por aí. Olha, irmãos, o arrebatamento é a esperança da igreja. O arrebatamento é a promessa primordial. É a esperança que Cristo fez a nós, igreja, para que aguardemos esse momento. O mundo vai ser pego de surpresa. Quando Jesus diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Aí alguém diz assim, olha, tá vendo? No tempo de Noé, o povo não viu o povo na arca. O povo não viram os salvos lá na arca. Então a gente também vai ver. Só que não. Quando Jesus faz a comparação da vinda dele com lá no tempo de Noé, ele está falando da repentina perdição do povo. O povo, quando pensou que não, caiu o juízo de Deus sobre ele. É isso que Deus está dizendo. Quando esse povo, quanto menos esperar,
o juízo de Deus vai cair sobre essa humanidade. E isso vai se dar quando? Quando a igreja sair daqui. Quando a igreja sair daqui, vai ser derramada as 7 taças, vai ser derramado os cálices de ira, vai se dar toda a profecia que está profetizada para acontecer, de grandes catástrofes na terra. Mateus 24 vai se cumprir aí, aonde os elementos do céu vão ser abalados, o sol não vai dar luz e vai ter muitas situações sobrenaturais pela natureza que vai acontecer na terra. Isso vai acontecer quando a igreja sair daqui. Então a promessa, a esperança central da igreja é essa, meu irmão. É o arrebatamento, porque o arrebatamento é o fim da fé da igreja. É o fim da fé dos cristãos. Enquanto Cristo não vem, nós estamos vivendo por fé. Mas quando ele vier, não vai ser mais a fé, vai ser por vista. Porque assim como ele é, o veremos e estaremos com ele. Por isso que Paulo diz, o meu desejo é deixar esse corpo e estar com o Senhor lá nos céus. Olha, a palavra de Deus vai dizer, o arrebatamento é bíblico, é a promessa, é a esperança da igreja. É nessa esperança que a igreja tem que perseverar na fé, tem que ser prudente, tem que estar fiel a Cristo, tem que estar guardando, tem que estar perseverando, tem que estar combatendo o bom combate da fé, tem que estar guardando a doutrina, para não se apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, nem vivendo o evangelho anátema, para não perder esta promessa, essa esperança que o diabo tem enganado, ludibriado, colocando incerteza, confusão na mente de muita gente, deturpando a verdade do evangelho. Como o diabo usou agora esse pastor para dizer que o arrebatamento não existe. O arrebatamento é a verdade que Cristo nos falou da sua vinda para buscar aqueles que estão crendo e perseverando nele, negando-se, despojando, renunciando sua vida no mundo para viver para Cristo. Todos esses que estão aguardando esta promessa há de recebê-la, porque foi Cristo quem fez, e Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, e isso vai se dar, não é para o mundo, não é para ninguém ver. O arrebatamento da igreja vai ser a tirada do povo de Deus, deste mundo, como está escrito aqui na palavra de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de trombeta e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar. Observe o detalhe do texto. Jesus não vem aqui. Nós vamos ser arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Nas nuvens, para encontrar o Senhor. Olha o que o texto está dizendo. E os que ficaram vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vem à terra no arrebatamento. Jesus vai ficar numa dimensão celestial nos ares, nos altos céus. Nós vamos ser levados ao encontro do Senhor, para dali, esse momento vai ser glorioso, onde vamos ser transformados, os mortos ressuscitados em corpo de glória. Estaremos indo ao encontro do Senhor, porque Jesus não vem à terra. A vinda dele à terra, aonde ele vai vir, todo olho verá, será quando ele vier para Israel, para cumprir aquela promessa que está lá em Zacarias, aonde todos vão reconhecer que o seu Messias foi aqueles que eles rejeitaram. Que feridas são essas em tuas mãos? Ele vai dizer, essas são as feridas com que fui feridos na casa dos meus irmãos. Ele vai mostrar, isso vai ser quando ele vier literalmente à terra. Mas o arrebatamento vai se dar muito antes desse acontecimento. Então, meus amados irmãos, trouxe nesse momento este vídeo de refutação para que mostrar a verdade de Deus, desmentindo a mentira que esse pastor da Adventista do sétimo dia, ele ensinou como se fosse verdade. Onde ele disse que o arrebatamento é uma grande mentira pregada nas igrejas. Mentira é o que se prega dentro do Adventista do sétimo dia. É as doutrinas que formam lá o povo, numa esperança morta, num evangelho maldito, em doutrina de demônios. Cuidado! O arrebatamento da igreja é uma verdade que Cristo nos fez a promessa da vinda dele.
é a verdade, que é a esperança central da igreja. Que a igreja, nós cristãos, que estamos em Cristo, devemos estar aguardando. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração, porque isso vai se dar, como diz Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 52, que vai ser um abrir e fechar de olhos. Isso que é corruptível vai ser transformado do incorruptível, num abrir e fechar de olhos. Vamos ser transformados, vamos ser arrebatados. A palavra arrebatamento quer dizer tirar, tomar para si. É o que Cristo vai fazer com o seu povo, com a igreja. Vai tirar deste mundo e vai tomar para si, levando para ele, porque ele não vem à terra, ele ficará nos céus. O arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do noivo para viver o grande momento de festa lá nos céus, a boda do Cordeiro, aleluia. Mas esse povo não tem essa esperança, sabe por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Ele pode ter conhecimento intelectual, teológico, doutorado, bacharel, eles podem ser o que for, mas não tem a graça de Deus, não tem o selo de Deus, não tem a promessa de Deus, não tem a alegria, nem a esperança, e nem pode contemplar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. Só quem contempla isso é quem está no Espírito de Deus. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios 2, 9, dá uma lidinha aí até o 15. Paulo vai falar essa verdade que eu estou levando para você. Porém, aqui, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, combater o bom combate da fé e desmascarar e colocar por terra toda a estrutura mentirosa que é pregada pelos homens, as doutrinas de demônios, os enganos que querem deturpar e contrariar a verdade do Evangelho de Cristo. Aqui você é instruído e ensinado pela verdade, com a verdade, e que você fique na paz e aguarde esta esperança. Espere Jesus como ele viesse agora, não é ontem nem amanhã não, como se ele viesse hoje, porque tanto faz se Jesus vier hoje ou não, ou você partir agora também. Você já vai, se estiver perseverando firme no Senhor, você parte para o Senhor, aguardando, para o descanso, aguardando o dia do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. E mandando aqui mais um alô, né? A paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Fique na paz, meu irmão Edinaldo. Deus abençoe.